Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da aula de hoje são as funções orgânicas nitrogenadas. Como o próprio nome diz, função orgânica nitrogenada é aquela que possui um átomo de nitrogênio ao longo da molécula, tudo bem? A primeira função orgânica nitrogenada de foco hoje vai ser a nossa amina. Você identifica a amina a partir do momento que você tem um nitrogênio fazendo ligação a um carbono, carbono esse que pertence à cadeia principal, tudo bem? O que acontece é o seguinte, a nomenclatura que você vai dar para a sua amina depende da classificação da amina. Como assim, Luciano? Seguinte, caso a sua amina seja uma amina primária, o que é isso, uma amina primária? Quer dizer que ela... Pronto. Quer dizer o seguinte, que ela tá ligado, que ela tem um carbono só ligado ao átomo de nitrogênio. Quando você tem só um átomo de carbono ligado ao nitrogênio, ela é uma amina primária. A nomenclatura que é dada para ela respeita-se à nomenclatura dos radicais. Caso você tenha mais de um tipo de radical, você vai colocar eles na ordem alfabética. Quanto à cadeia principal, ela é formada por três partes, prefixo, infixo e sufixo, onde o prefixo diz respeito à quantidade de carbonos, infixo, tipo de ligação entre os carbonos, ligação simples, dupla ou tripla, e o sufixo diz respeito à função orgânica, nesse caso a amina, terminação dela vai ser amina. Nesse caso aqui nós temos o seguinte, um nitrogênio tendo ligado a ele só um carbono, por isso ela é uma amina primária e segue essa estruturazinha para dar nome à sua molécula. Prefixo para 1, 2, 3, 4 carbonos, but somente ligações simples entre os carbonos, infixo 1, posição do meu nitrogênio no carbono 1, terminação amina, então nós temos a butanoamina. No segundo caso aqui, nós temos somente a cadeia principal, não existe ramificação aqui. A numeração dos carbonos vai ser dada a partir do carbono mais próximo do meu grupo funcional, que no caso aqui é o meu átomo de nitrogênio, então começaremos a numerar os carbonos da esquerda para a direita. Nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, prefixo para 6x, somente ligações simples entre os átomos de carbono, infixo 1. Sufixo diz respeito à função orgânica, a amina, onde se encontra o meu nitrogênio. No carbono 2, então, é preciso colocar a posição desse nitrogênio, que se encontra no carbono 2. Pois bem, no terceiro exemplo, nós temos o seguinte, uma sequência de carbonos, onde ao longo da sequência eu tenho uma ligação π, uma dupla ligação. É preciso colocar onde se encontra essa ligação? Sim, é preciso. A numeração dos carbonos vai ser dada da esquerda para a direita, uma vez que, a partir do carbono da esquerda, o meu átomo de nitrogênio se encontra no carbono 3. 1, 2, 3. Caso fosse o oposto, começasse a partir do carbono da direita para a esquerda, o meu átomo de nitrogênio estaria no carbono 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Seguindo a ordem de prioridade para se numerar os carbonos. Primeiro você numera o carbono mais próximo do grupo funcional, depois da insaturação e por último dos radicais. Tudo bem? Então, prefixo para 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa, para 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Infixo diz respeito ao tipo de ligação. Existe uma ligação dupla entre os carbonos. Então, qual é a posição do carbono que se inicia essa insaturação? Carbono 4. 4N. Posição em que se encontra o nitrogênio ligado ao carbono, que faz parte da minha cadeia principal, carbono 3. Então aqui nós temos hexan 4N3-amina. Tudo bem? Continuando, caso você tenha uma amina secundária ou terciária, o que é isso, a amina secundária ou terciária? É a quantidade de carbonos ligados diretamente ao átomo de nitrogênio. Caso você tenha dois átomos de carbono ligados diretamente ao seu nitrogênio, você tem uma amina secundária. Caso você tenha 3 átomos de carbono ligado ao seu átomo de nitrogênio, você tem uma amina terciária. Tudo bem? Como é dado o nome para as aminas secundárias e terciárias? Você vai considerar o grupamento ligado, a porção de carbono ligado no átomo de nitrogênio como sendo um radical. Tudo bem? Somente isso. No caso, nós temos o seguinte, duas porções de carbono. Que duas porções, gente? Nós temos 2 carbonos do meu lado esquerdo do nitrogênio e 2 carbonos do meu lado direito, não é isso? Então, prefixo para 2 carbonos, et. Contudo, nós temos 2 grupamentos et aqui. Por isso, é necessário colocar o prefixo multiplicador di. Então, nós temos o dietilamina. Somente isso, tá bom? A nomenclatura que você vai dar
para as porções de carbono ligado ao nitrogênio é como se fosse um radical. Tudo bem? No segundo exemplo, nós temos aqui 3 porções iguais de carbono ligado ao meu átomo de nitrogênio. Prefixo para um carbono, dando um nome como se fosse um radical, nós temos o etil. No caso, como nós temos 3 etis, tudo bem? Você vai ter que colocar o prefixo multiplicador. Então, nós temos a trimetilamina. Caso você tenha mais que um tipo de radical ligado ao seu átomo de nitrogênio, no caso aqui eu tenho um carbono metil, 2 carbonos etil e 3 carbonos propil. Segue-se a ordem alfabética. Seguindo a ordem alfabética, nós temos o etil, primeiro começa com E, depois o metil começa com M e por último o propil começa com P. Então essa molécula é o etilmetilpropilamina. Passando para a próxima função orgânica nitrogenada, nós temos a amida. A amida nada mais é que aquela molécula que tem um átomo de nitrogênio ligado a um átomo de carbono que faz parte da minha carbonila. Novamente, a minha amida é aquela molécula que eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono e esse carbono faz parte da minha carbonila. A nomenclatura é: coloca-se primeiro os radicais juntamente com a posição onde ele se encontra e depois a cadeia principal, onde ele é formado por 3 partes: prefixo, quantidade de carbonos, infixo, tipo de ligação, e sufixo, função orgânica, no caso amida, terminação amida. Existem 3 tipos de amida que você pode identificar: amida primária, secundária e terciária. A amida primária, ela só possui um carbono ligado ao meu nitrogênio. Obrigatoriamente, esse carbono tem que fazer parte da minha carbonila. A minha amida secundária, além do carbono que faz parte da carbonila ligado ao nitrogênio, ele tem um outro carbono ligado ao meu átomo de nitrogênio, podendo este átomo de carbono fazer ou não parte de outra carbonila. A minha amida terciária, ela possui todos o nitrogênio, está fazendo as 3 ligações com outros átomos de carbono, onde obrigatoriamente pelo menos um desses carbonos tem que fazer parte da minha carbonila, podendo ou não os demais carbonos fazerem parte de outras carbonilas também. Tudo bem? O que nós temos aqui? Eu acabei de explicar. Nós temos aqui o seguinte: as amidas monossubstituídas ou primárias. Como assim, Luciano? É aquela amida que só tem um carbono ligado a ela, obrigatoriamente aquele carbono que faz parte da minha carbonila. Como se dá o nome? Prefixo, infixo e sufixo. Identifica-se a cadeia principal e numera-se os carbonos a partir do carbono mais próximo do meu grupo funcional, do meu nitrogênio, tudo bem? Depois identifica-se se caso exista radicais. No caso aqui da minha primeira molécula, sim, eu tenho 2 radicais, 2 metis, não é isso? Coloca-se a posição dos radicais e depois dá-se o nome da minha cadeia principal. Então nós temos aqui os metis no carbono 3 e 5. Então nós temos 3,5 dimetil, é necessário colocar esse prefixo multiplicador, uma vez que você tem 2 vezes a mesma coisa. A respeito da minha cadeia principal, prefixo para 6 carbonos, X, somente ligações simples entre os carbonos, infixo 1, terminação para amida, amida, uma vez que nós temos agora a molécula 3,4 dimetilhexanamida. Segundo exemplo que nós temos aqui novamente, identificação da cadeia principal, é uma amida monossubstituída, onde o nitrogênio está fazendo uma ligação com o carbono, obrigatoriamente esse carbono faz parte da minha carbonila. Não existem radicais, então você só coloca o nome da sua cadeia principal. Prefixo para 3 carbonos prop, somente ligações simples infixo 1. Terminação para amida, amida. Nós temos então a propanamida. Nossa, Luciano, que fácil. Pois é, facinho. Próximo exemplo, nós temos aqui agora uma amida secundária. Ou seja, é aquele nitrogênio que obrigatoriamente faz ligação com um carbono, esse carbono pertence à minha carbonila, e outra ligação com outro carbono, podendo ou não ser esse carbono parte de outra carbonila. Tudo bem? Quando nós temos uma amida secundária ou terciária, você vai fazer a análise dela da seguinte maneira: você vai considerar a parte do o ligante carbono. Confundi agora, né? Pois é. Você vai considerar o seguinte: o carbono que está ligado ao meu átomo de nitrogênio, a maior sequência que você tem. Caso você tenha em um dos ligantes carbono a maior quantidade de carbono, você vai considerar essa porção como sendo a sua cadeia principal. Como assim, Luciano? Olha só. Nessa parte aqui, nós temos 2 átomos de carbono ligados no meu nitrogênio.
Analisando esta parte de baixo, eu tenho uma sequência de 2 carbonos ligados. Eu tenho uma sequência de 2 carbonos conectados aqui ao meu nitrogênio. Já nessa parte superior, eu tenho 3 carbonos sequenciais ligados no meu nitrogênio. Tudo bem? Então, nesse caso, qual é a maior sequência de carbonos? É a de 3. Então, essa aqui vai ser considerada a minha cadeia principal. Logo sendo, o restante vai ser o meu radical. E dá-se o nome assim. No caso, prefixo para 2 carbonos como radical terminação il. E dá-se o nome dessa maior sequência de carbono como se fosse a cadeia principal. Prefixo para 3 prop, somente ligações simples entre os carbonos an. Terminação para amida é a própria amida. Então, nós temos o etilpropanamida. Caso você tenha uma amida terciária, ou seja, aquele nitrogênio que faz 3 ligações com carbonos distintos, onde um desses carbonos obrigatoriamente faz parte da sua carbonila, você vai fazer a mesma análise. Qual dos carbonos ligados ao meu nitrogênio possui a maior sequência de carbonos ligados nele? Nesse caso, nós temos um carbono sozinho, 2 carbonos e 3 carbonos. Logo sendo, a maior sequência é a de 3 carbonos. Então, essa vai ser a nossa cadeia principal. E o restante vai ser considerado radical. Então, nós temos aqui o etil e o metil. Seguindo a ordem alfabética, o E vem antes do M. Então, segundo a nomenclatura de amidas, nós temos aqui a minha molécula etil-metilpropanamida. No caso agora de uma nitrila, a nitrila nada mais é que o nitrogênio fazendo tripla ligação com um átomo de carbono. Novamente, nitrila é o nitrogênio fazendo tripla ligação com um átomo de carbono. E a nomenclatura é dada por essa sequência de carbonos, tá bom? Que ela é ligada como se fosse um hidrocarboneto mais nitrila. Novamente, nomenclatura para nitrila é a porção de carbono que faz ligação ao meu nitrogênio, você vai dar a nomenclatura como se fosse um hidrocarboneto, mais terminação nitrila. No caso aqui, N-tripla-C. Aqui você tem um átomo de carbono. No caso aqui nós temos uma molécula que possui 2 átomos de carbono. Prefixo para 2 átomos, et. Como aqui só tem ligação simples, você vai dar o nome como se fosse um hidrocarboneto, especificamente um alcano. Terminação para alcano, ó. Na verdade, terminação para todo hidrocarboneto é ó. Então, o que você tem? Etanonitrila. No caso aqui, onde você tem 1, 2, 3, 4 carbonos, um alcano novamente, ele é o butanonitrila. Só isso. Novamente, para se dar um nome a uma nitrila, você vai dar o nome para sua porção de carbono da molécula, como se fosse um hidrocarboneto, mais terminação nitrila. Tudo bem? Continuando. Nitrocompostos são aqueles... Essa função orgânica era identificada pelo grupamento NO2. Caso você tenha NO2 na sua molécula, você tem um nitrocomposto. E a nomenclatura dele é dado por nitro mais a porção de carbono da sua molécula, como se fosse um hidrocarboneto. Aqui nós temos, então, NO2, só que eu só tenho um carbono aqui, não é isso? Então, é nitrometano. Prefixo para um carbono, met, como se fosse um hidrocarboneto, metano. Caso você tenha aqui 3 carbonos, como se fosse um hidrocarboneto, é o propano. Só que nesse caso você tem o NO2 ligado no carbono do meio. Então sim, você tem que colocar qual é a posição do meu grupamento NO2. 2 nitropropano. No caso aqui você tem um benzeno, então você tem um nitrobenzeno. E no caso aqui, como você tem um tolueno, que no caso seria um benzeno mais um CH3 ligado nele. Você tem aqui 3 grupamentos nitro, não é isso? É obrigatório colocar a posição? Sim, juntamente com o prefixo multiplicador, trinitro. Então aqui nós temos o 2,4,6 trinitrotolueno. Continuando, não se esqueçam, pessoal, na verdade não confundam. Nós temos aqui amina, NO2, átomos de nitrogênio ligado a um carbono, podendo esse carbono ser ou não saturado. Amida, nós temos aqui um átomo de nitrogênio ligado a um carbono que pertence à minha carbonila, a minha nitrila. É o nitrogênio fazendo tripla ligação com o carbono e o meu nitrocomposto existe por uma molécula. Parabéns. Mas, felizmente, eu tenho aqui o slide anterior. Meu nitrocomposto é aquele composto que possui NO2 ligado a uma sequência de carbonos. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Aquele abraço.